toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Seu amor, sua fidelidade está sobre nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do laço do passarinheiro. Livra-nos da peste perniciosa. É o que nós pedimos a Ti, Pai. No nome de Jesus eu oro para que o dia de hoje seja um dia de milagres, seja um dia de maravilhas, um dia de respostas divinas. O que o Senhor tem para nós, que venha para nossas mãos, mas o que o Senhor não tem para nós, afasta para muito longe. Guarda a vida dos nossos filhos, Pai, de toda a contaminação deste mundo, de toda a maldade, de toda a contrariedade, de toda a rejeição. Livra do mal. Pedimos também, Senhor, que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua prosperidade estejam na nossa vida. Abençoe negócios, abençoe empreendimentos, abençoe começos, abençoe, Pai, aqueles que precisam de uma provisão especial, que precisam resolver um problema que está no seu caminho, dá uma saída, dá uma solução. Pedimos a intervenção do Senhor e o toque poderoso do Senhor. No nome de Jesus Cristo, coloca a Tua mão, Senhor. Livra em o nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos a Ti. Doce Espírito Santo, nos conduza. Nos conduza, Pai. Há pessoas que hoje precisam ser conduzidas. Conduzidas, Pai. Reposicionadas. Reposicionadas. Por isso, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que vai haver movimentação na vida de pessoas hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Olha o que Deus me mostrou. Eu tive uma visão como se fosse uma pessoa sendo conduzida para fora de um lugar. E eu quero dizer para você que de alguma maneira foi convidado a sair de um lugar, ou que foi demitido, que Deus sabe o porquê que aconteceu essa rejeição na sua vida. E Ele vai usar isso para o seu bem, mesmo que no momento você diga, não, mas não foi bom, não foi agradável. Pode não ter sido agradável no primeiro momento, mas você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida de uma maneira sobrenatural. Acredite, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dessa rejeição que você sofreu. O Senhor me mostrou com muita clareza isso enquanto eu estava aqui no começo da oração. Deus sabe o porquê que você foi convidado a se retirar, mas Ele também vai lhe reposicionar, lhe reconduzir para algo novo. Receba aí como palavra profética para a tua vida, seja você quem for que está aqui nesse começo de oração. Que alegria estar aqui junto contigo. Nós estamos hoje no propósito, estamos no terceiro dia com a nossa carta para Deus. Algumas pessoas me perguntaram se era uma carta por dia. Não, é uma carta só por todo o propósito. Você vai fazer uma carta especificando para Deus o seu problema, o que você deseja que Deus intervenha. Se é a vida de um filho, você vai escrever uma carta para Deus, específica, uma oração específica sobre o que você está pedindo, para Deus proteger, para Deus livrar, para Deus, de alguma maneira, intervir, operar um milagre, certo? Pode colocar numa folha todos os seus pedidos de forma específica. Escreva uma carta para Deus. Você pode baixar direto do meu site, essa aqui é gratuito, mas você pode pegar também, se não conseguir baixar, pega uma folha em branco e escreve aí, essa é a minha carta para Deus. E venha apresentar aqui às 6 da manhã e às 18 horas. Estaremos juntos orando em nome de Jesus. No final, eu estarei orando
por cada uma das cartas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar hoje com um testemunho da Maria de Fátima. Olha o que ela escreveu para a gente, a paz. Eu moro em Cuiabá e em dezembro de 2024 eu fui diagnosticada com um nódulo no seio esquerdo. Minha filha assiste todos os dias as suas orações e compartilhou comigo. Então passei a assistir diariamente e sempre que o Senhor orava por pessoas com nódulos, eu tomava posse. Agora, no mês de setembro, refiz os exames e, para a honra do Senhor, o nódulo desapareceu. Agradeço a Deus por ter dado esse dom de orar a Ele e ver situações sendo revertidas. Gratidão. Maria, isso não é um dom que Deus me deu, isso é a fé, é o poder da fé, que você tem também. A nossa fé em Jesus Cristo é poderosa para milagres, para curas, para intervenções. Eu sou um homem de fé, você é uma mulher de fé. Então creia, Deus é Deus em milagres, Jesus Cristo cura e a nossa fé está nele. Estamos crendo nele, eu estou aqui crendo nele. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, eu quero pedir que você compartilhe ela com o maior número de pessoas que você puder, por gentileza. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se. Foi Deus que te trouxe. Tem um propósito de você estar aqui. Amém? Eu quero trazer uma palavra. Eu já trouxe muitas vezes essa palavra em certo sentido. Ela é bem parecida com algumas, mas ela tem algo diferente que Deus me deu quando eu estava preparando ela. Quando Deus diz não, Ele está dizendo, espere por algo melhor. Esse é o tema da palavra para você. E ela é profética para a sua vida. Se Deus disse não para você, em outras palavras, Ele está dizendo, eu tenho algo melhor. Então, alguns negócios não dão certo, porque Ele está dizendo, eu tenho algo melhor. A compra dessa casa não deu certo, porque Ele está dizendo para você, eu tenho algo melhor. Esse negócio não deu certo, porque Deus está dizendo para você, eu tenho algo melhor. Essa sociedade não deu certo, porque Ele está dizendo, eu tenho algo melhor. Esse relacionamento não deu certo, porque Ele está dizendo, eu tenho algo melhor. Você pode declarar profeticamente, Senhor, eu creio que Tu tens algo melhor na minha vida. Escreva aí nos comentários, Senhor, eu creio que Tu tens algo melhor. O melhor de Deus vai vir sobre a tua vida. O melhor do melhor. O melhor do melhor vai vir para a sua vida, no nome de Jesus. Algumas pessoas se contentam com coisas muito abaixo do que pediram para Deus. Isso não é de Deus para a sua vida. Certo? Se você está pedindo algo grande para um Deus grande, não aceite coisa pequena, porque não foi Deus que mandou. O que Deus manda é grande, é o que você pediu ou para melhor. E em Gênesis capítulo 3, olha o que está escrito, Gênesis capítulo 3, verso 2 e 3. Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Deus disse para Adão e Eva, não toquem, apenas nessa árvorezinha. Mas o que eles foram lá e fizeram? Tocaram. E aí começou o problema com o homem. Eu quero dizer para você que quando Deus diz não para você, não é o que você pensa. É porque Ele está querendo lhe dar algo melhor. E aguardar por Deus sempre é melhor do que se precipitar. É que nós somos teimosos, orgulhosos, pensamos que sabemos tudo e que aquilo que estamos querendo é o melhor. Não é o melhor se Deus não disse que é. Confie no plano divino. O plano de Deus é perfeito, o nosso não é. A Bíblia diz que Ele tem planos de nos fazer prosperar e não planos de fazer com que a gente sofra, viva sempre na penúria, na dificuldade, o dia inteiro em luta, o dia inteiro em dificuldade. Deus não tem isso para mim e para você. Deus tem o melhor aqui dessa terra. Então, às vezes a negação não é uma rejeição,
mas é um redirecionamento. Se você recebeu um não, não pense, sabe, que Deus não tem algo bom para você ali, mas Ele está lhe redirecionando para uma coisa muito melhor. É por isso que você tentou negociar e você fez o melhor na negociação e mesmo assim não deu certo. Tira teus olhos disso e deixa Deus te reconduzir para algo melhor. Porque é isso que Ele está fazendo com muitos de vocês. Creia nessa palavra como uma palavra profética para a sua vida. Deus está lhe redirecionando para o melhor. Deus está lhe redirecionando para o mais amplo. Deus está lhe redirecionando para um futuro glorioso, extraordinário, poderoso. Então, se hoje não der, creia, Deus está lhe dando um redirecionamento certo. A porta fechada pode ser uma forma de Deus te proteger de algo que está muito além da sua compreensão. Você não entende agora, mas depois você vai entender. Está além do que você está pensando, muito além. É por isso que Ele permitiu que essa porta fechasse, porque Ele está vendo coisas no seu futuro, que se você entrar por essa porta, você pode se machucar, e outras pessoas com você também podem se machucar. Então confie no que Deus está fazendo. Tem a mão de Deus aí, e a mão de Deus, ela está lhe redirecionando para algo muitas vezes melhor. E um detalhe, tem coisas que Deus vê no nosso futuro que a gente não entende agora, mas logo após nós vamos entender. Há uma dimensão da fé que só se abre, só se revela quando a resposta é não. Então, para alguns níveis de fé serem liberados na nossa vida, nós precisamos ouvir um não de Deus. Porque daí você vai ter que caminhar pela fé e não por aquilo que você está vendo. E quando nós caminhamos pela fé, nós entramos em uma atmosfera totalmente renovada. Entramos em um nível de sobrenatural, onde estamos confiando em Deus para coisas muito além da nossa capacidade. A bondade de Deus não é apenas a sua disponibilidade de nos dar o que queremos quando queremos, mas a bondade de Deus também é nos preservar de um caminho que pode ser danoso, em um caminho que pode ser de perda. Então, apesar de eu ficar triste quando algumas pessoas saem da nossa vida, eu entendo, se Deus está permitindo, Ele sabe o porquê. Se Deus está tirando essa pessoa hoje da minha vida, é porque amanhã Ele tem outra para colocar no lugar dessa, que não está cumprindo o seu papel, que não está sendo bênção na minha vida. E nós pensamos assim, meu Deus, por que o Senhor tirou esse, tirou aquele da minha mesa? Sabe por que Deus tirou da sua mesa? Porque eles falavam mal de você. Deus tirou eles da sua mesa, porque na sua frente eram anjos, mas às suas costas eles estavam cravando todo tipo de seta, todo tipo de difamação, de inveja. Estavam sempre desconfiados com você, estavam sempre olhando para você de forma errada. Então Deus, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo, Ele sabe quem Ele remove da nossa vida. Então, enquanto você está chorando que um relacionamento não deu certo, que o emprego não deu certo, que a viagem dos seus sonhos não deu certo, Deus está dizendo, eu te dei livramento, você não entende? Eu estou preparando algo melhor, para que novas pessoas entrem na nossa vida e sentem à nossa mesa. Aqueles lugares ali precisam ficar vagos. Então deixa Deus trabalhar na tua vida e para de naufragar na fé por falta de discernimento espiritual. A maturidade espiritual começa onde os nossos desejos terminam
E a sabedoria de Deus começa. Isso é maturidade espiritual, é quando você, sabe, não chia mais. É quando você não se preocupa mais. Não, Deus sabe o que está fazendo. Deixa Ele mexer, deixa Ele tirar, deixa Ele colocar quem Ele quiser. Deus vê o que eu não vejo, Ele é soberano. Se eu tenho uma visão grande, Deus tem uma visão infinitamente maior. Então eu confio no plano de Deus. Aí você está lá chorando, porque fulano foi embora, porque fulana foi embora. Ei, eles não eram tão bons assim para você como você imagina. Eles estavam sempre cobrando você. Eles estavam sempre falando mal de você. Eles estavam sempre achando alguma coisa para criticar você. Você estava de coração aberto para eles. Você estava ajudando eles, amando eles, mas eles não amaram você de volta. Nada que você fazia era suficiente para eles, mas você achava que estava tudo bem. Então deixa Deus trabalhar. Deixa Deus remover quem Ele quiser e colocar novos na mesa. Deus está falando com alguém que está me ouvindo aqui agora. Deus não é manipulado pelas nossas emoções. Então Ele nem sempre nos leva ao conforto, mas sempre está querendo nos levar a um alinhamento no plano e no propósito de Deus. Então devemos parar de nos preocupar. Deus está mexendo, está desconfortável e já passou 10 funcionários pelo mesmo cargo e você não sabe mais o que fazer e você pensa assim, por que ninguém para aqui? Não para, porque Deus tem a pessoa certa. E antes de você contratar, você tem que orar a Deus. Você não tem que olhar apenas para o currículo, você tem que consultar a Deus. Nem toda porta tem o meu nome, nem toda porta tem o teu nome. Tem portas que não têm o nosso nome, então não entre por elas. O atraso que você está tendo nesse momento não é perda, é desenvolvimento e preparação. Então, os atrasos das portas fechadas, dos nãos de Deus, tudo é proposital. É que nem tem um ditado que diz, enquanto Deus não abre a porta, adore no corredor. Fique esperando por Deus, fique desenvolvendo sua paciência, peça ajuda para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo tire a ansiedade do teu coração e coloque paz em você. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Aprenda a confiar. Ana pediu um filho para Deus, mas ela, sabe, ela ia muitas vezes, todos os anos, a Bíblia diz, e ela orava e pedia, mas o milagre, a porta não se abria. Mas chegou o devido tempo para que um profeta viesse por meio dessa mulher, que foi Samuel. Deus tem para o seu milagre um tempo e uma estação específica. Samuel precisava se manifestar no tempo certo. Eu sinto muito a presença de Deus nesse momento. Eu quero liberar essa palavra profética que eu sinto de Deus que está aqui sobre mim nesse momento. O teu Samuel está vindo. E ele está vindo na hora certa. Então aguarde pelo Senhor. Não pare de orar, porque um grande milagre começa a romper na sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Nossos pedidos a Deus têm peso no destino. Até que o momento corresponda ao propósito, o céu não o liberará. O momento tem que corresponder ao desenho de Deus, ao propósito de Deus. Enquanto isso não acontecer, o céu não libera. É por isso que você precisa aguardar o tempo de Deus. Deus fecha portas, não para nos punir, mas para nos preservar. Deus não quer apenas responder às nossas orações, mas nos alinhar ao nosso propósito. E uma coisa que você jamais deve fazer é forçar uma porta. Deus nunca lhe mandou forçar uma porta. Nunca, nunca. Ele disse para você esperar pela voz dele, pelo comando dele.
Está lá em Apocalipse, que diz que o Senhor é aquele que abre portas. É Ele que abre portas. Não force. Não force. Se você forçar uma porta, você vai ter problemas sérios no seu futuro. A nossa porta, ela tem um tempo certo para as coisas, para se abrir. E às vezes não é aquela porta que vai se abrir, a outra muito melhor. Então confie em Deus, não force. Não force. Mantenha-se alinhado ao propósito e Deus vai te honrar. Você crê nessa palavra? Então declare: as portas estão se abrindo, as portas certas, e que as erradas se fechem, porque Deus tem o melhor para mim. Você crê nisso? Eu creio. E libera essa palavra profética sobre a tua vida. Nós vamos orar hoje para que Deus abra portas. Você quer que Deus abra as portas certas na sua vida? Escreve aqui nos comentários: portas certas. Eu quero portas certas, em nome de Jesus. E olha só, eu quero convidar você, antes de fazer essa oração. Hoje nós vamos começar algo inédito dentro da Academia Kingdom Global. Às 9h45 da manhã. Nas quartas-feiras, eu não digo que vai ser em todas, mas quase todas. Nas quartas-feiras, às 9h45 da manhã, eu vou ter um tempo de mesa e conselho profético. Eu vou convidar você para entrar numa sala dentro da Academia Kingdom e você vai sentar na mesa comigo. Não importa qual lugar do Brasil ou qual lugar do mundo você estiver, você vai entrar nessa sala e você vai participar dessa mesa. Você vai fazer a sua pergunta e eu vou te responder. Se você precisa de um conselho, eu vou te responder também. Vou te dar direções especiais, certo? E eu vou responder o maior número de pessoas que eu puder. Vai ser algo incrível dentro da Academia Kingdom Global, ao vivo, começa hoje. Se você não é meu aluno, eu convido você a se tornar meu aluno. E você que já é meu aluno, não perca, tá? Como que eu faço para ser aluno na academia? Lá no meu site www.vinicius07.com.br ou aqui na descrição do vídeo tem o link também da Academia Kingdom Global. Amém? E também falar rapidamente dos meus livros, os meus devocionais, que estão indo inclusive com a carta ainda, tá? Você que está adquirindo, nós vamos mandar a carta junto com você, para você, de quem adquirir os 2 devocionais. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro aqui, quero pedir que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou que está tocando nas pernas de pessoas que estão aqui. E está curando neste momento. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre quem está com dores nas pernas ou com algum problema nas pernas. Eu declaro saúde em nome de Jesus Cristo. Saúde em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou também uma pessoa que trabalha numa empresa que vende ternos. Deus está te visitando nessa hora. Deus tem o melhor para você.
E o Senhor me mostrou que vai te abrir novas portas ainda este ano. Portas de crescimento, portas de avanço, porque o Senhor vê a tua fidelidade. Também o alinhamento que houve na tua vida está sendo um divisor de águas na tua vida. Então receba essa palavra, vai vir. E o Senhor me disse que está mandando suporte para pessoas que têm pedido a Ele uma ajuda especial. Pessoas que estão sozinhas e que não conseguem encontrar ninguém para lhes ajudar. Eu não sei se é na empresa, eu não sei se é em casa, eu não sei se é na vida, mas Deus está enviando suporte. O suporte para o teu destino está chegando. O suporte para aquilo que você tem pedido a Deus está chegando. O Senhor também me mostrou pessoas que trabalham na área, sabe, daquelas de energia, aqueles negócios de energia eólica, sabe? Deus está me mostrando, eu não sei se é o caminhoneiro que está carregando os equipamentos ou se é, sabe, a pessoa que trabalha dentro dessas empresas de energia eólica, mas Deus está visitando alguém e o Senhor me mostrou um documento e esse documento vai trazer muita alegria para essa pessoa. É uma liberação de algo que ela estava pedindo a Deus. Amém? Há uma pessoa que está me ouvindo aqui que trabalha também, trabalha no mar, está me ouvindo nesse momento. Deus te visita agora. Deus te visita agora e o Senhor me disse assim: está te preparando o lugar. Você tem pedido a Deus uma mudança na sua vida e essa mudança está chegando de uma forma incrível e sobrenatural em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, vamos apresentar nossas cartas para Deus, amém? Vamos colocar diante do Senhor nossos pedidos e oração, é uma oração específica, então pega aí a tua carta e vamos juntos orar agora em nome de Jesus. E você que entrou aqui pela primeira vez, faz uma carta para Deus, especificando em detalhes, certo? Nós estamos no terceiro dia desse propósito, entra agora, entra pela fé, porque eu creio que Deus, o Deus que deu a direção para isso, é o Deus que vai nos trazer respostas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada carta, cada oração específica que está sendo feita aqui, Pai. Que essa carta representa, Senhor, agora a carta de todos que estão orando junto comigo, estamos numa só fé. Estamos num só coração, os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo, naquele que opera milagres, naquele que muda histórias, naquele que tem o poder de tirar a doença, naquele que tem o poder de restaurar a família, naquele que tem o poder de abrir portas e de fechar portas. Senhor, Tu tens o poder de abrir as portas certas e de fechar as portas. Por isso nós te pedimos, libera do Teu sobrenatural, libera do Teu milagre, e que haja uma intervenção do céu sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, que as barreiras caiam por terra, que as amarras espirituais sejam desfeitas, que a obra do mal seja quebrada e que o poder de Deus toque nessa pessoa, que sua vida nunca mais seja a mesma. Apresentamos diante de Ti nossos pedidos, nossas orações e pedimos cura, pedimos libertação, pedimos transformação, pedimos salvação no nome de Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que o Senhor abra as portas certas para essa pessoa, abra as portas certas e feche as portas erradas. Oramos, Pai, para que o Senhor nos conduza às portas que têm o nosso nome, nos leva até essas portas, traga para a nossa vida a porta que só o Senhor pode abrir, e nós declaramos, ó Deus, Tu podes fazer na nossa vida muito mais que imaginamos. Por isso cremos em Ti, Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti, e eu me levanto agora contra toda contrariedade espiritual que tem se posicionado contra Ti, contra a Tua casa, e dou uma ordem: mal acabou para você, em nome de Jesus Cristo. Sai do caminho dessa pessoa, seja livre agora, em nome de Jesus. Eu te abençoo, consagramos o dia de hoje a Ti, Espírito Santo, fala conosco e nos conduza, amém e amém. Se você foi abençoado, compartilhe essa oração agora, amém.
seja generoso, compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã com você aqui, certo? Com uma palavra profética, e depois às 18 horas na nossa oração da noite. Que Deus te guarde e te espero, você que é meu aluno na academia aqui no Global, te espero hoje, 9h45, dentro da mesa, da sala de conselho, da mesa de conselho profético. Que Deus abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E oramos, Pai, para que situações venham ser revertidas pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo. Oramos para que haja mudança em quadros de saúde, em situações financeiras, em famílias, em casamentos. Oramos, ó Deus, para que o Senhor coloque a sua mão e que haja uma intervenção de forma sobrenatural na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, coloca a tua mão, Senhor, onde o Senhor coloca a sua mão, há mudança, há transformação. Eu libero uma palavra sobre a vida deste homem e desta mulher. Haverá uma mudança, haverá uma restauração, haverá uma transformação total no nome de Jesus Cristo. Tu és o Deus que reverte situações. Toca com teu poder, Jesus. Toca com teu poder agora. Tudo aquilo que precisa ser revertido, seja revertido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nós estamos orando para que Deus reverta as situações. Essa palavra veio no meu espírito. Na semana passada, eu estava saindo do carro e o Senhor falou comigo. Eu posso reverter situações. É por isso que você entrou aqui nesse propósito. Nós estamos orando a cada semana, começamos sempre na segunda e vamos até domingo num propósito. E toda quarta e sexta-feira nós temos um grande clamor aqui. E essa semana estamos orando para que Deus reverta situações. O Senhor me disse isso, que Ele era o Deus que revertia situações. Eu quero dar um testemunho aqui para você, compartilhar essa palavra da Renata. Olha só, Deus reverteu a situação dela e ela escreveu assim: venho fazendo acompanhamento médico há cerca de 8 anos devido a cistos mamários. Eu tinha 3 cistos em cada mama. Recentemente, ao completar 40 anos, fiz uma mamografia e Deus realizou uma grande obra em minha vida. Não tenho mais nenhum cisto em nenhuma das mamas. Eles desapareceram. Sempre que orava, imaginava que Deus estava me operando e que Jesus poderia me curar. E assim Ele fez. Aprendi a orar com você, aprendi a ter fé escutando suas orações e te acompanhando. Só tenho gratidão. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Deus te abençoe, Renata. É esse Deus que eu conheço. O Deus que reverte situações. Eu recebi uma cartinha na minha casa ontem. E essa cartinha era de pessoas que vieram até a igreja, no culto da igreja. E essas pessoas, elas mandaram um cartão para mim. E no cartão dizia: temos uma grande gratidão por você, porque a nossa empresa foi restaurada, a nossa empresa foi mudada, através de uma palavra profética. Eles são de uma cidade aqui próxima de São Paulo e uma palavra profética mudou os rumos da vida deles. É nisso que a gente acredita, que Deus reverte situações, Deus reverte quadros, Deus reverte qualquer coisa, mas você tem que colocar a sua fé em Jesus e entrar nessa atmosfera de milagres, nessa atmosfera sobrenatural. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Gálatas capítulo 6, verso 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Algumas coisas você tem que se lembrar
antes de desistir. A minha oração é que você não desista, porque você pode estar muito próximo da promessa de Deus. E a Bíblia diz aqui nesse texto, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo iremos colher. Tem um tempo de plantação e um tempo de colheita. Se você aguardar um pouco mais, você vai ver colheitas na sua vida. Tenha paciência. E eu vou lhe dar algumas razões para que você exerça a sua paciência nesse momento. Escreve aqui nos comentários. Vou me manter calmo. Escreve aí, vou me manter calmo em nome de Jesus. A primeira razão é que Deus te escolheu com um propósito. Você está aqui para realizar uma tarefa especial. Deus tem um propósito para a minha vida, de estar aqui com vocês. Todas as mudanças na minha vida, toda a transformação, todas as bênçãos, a maneira como rompi, a maneira como as coisas aconteceram na minha vida, tudo foi, graças a Deus, mas por um propósito. Isso não foi, sabe, a respeito de mim exclusivamente, não. Foi a respeito de um propósito maior dentro do plano de Deus. Então você não pode desistir, porque você não conhece tudo aquilo que Deus tem como propósito na tua vida. Deus tem um grande propósito na tua vida. É por isso que você não pode desistir, você não pode parar, porque há um propósito em andamento, há um plano de Deus que está, sabe, se desenrolando para você. E no tempo certo, você vai conhecer a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Por isso que a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Você pode não ver propósito agora, mas ali na frente você vai ver o porquê que Deus fez algumas coisas, o porquê que Deus permitiu certas mudanças de rota na tua vida, o porquê que Deus te tira de um lugar, te leva para outro lugar, o porquê de algumas coisas. Então nós temos que ter o discernimento espiritual, do propósito de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na sua vida. Talvez você diga, não, mas não acredito que exista. Existe. Deus tem um propósito sobrenatural para a tua vida. Não pare, não desista. Tem algo que é muito maior do que o que você imagina. As pessoas não alcançam aquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas não têm paciência para esperar o propósito dele se manifestar. Ele mostrar o porquê de certas coisas na vida delas. São impulsivas, são precipitadas e acabam saindo do propósito. Mantenha-se em Deus. Segunda coisa, esse processo na tua vida está gerando autoridade. Você só tem autoridade depois de você passar por algumas coisas. Eu sempre quis ensinar sobre filhos, ensinar sobre casamento, mas antes eu não tinha filhos. E quando você não tem filhos, você não tem autoridade para falar certos assuntos, porque você não tem o conhecimento, a experiência a respeito daquilo. Então eu quero que você lembre de uma coisa. Deus, através desse processo, está gerando autoridade na sua vida. É por isso que você não pode desistir. Você está sendo uma autoridade em crise, uma autoridade em resolver problemas, uma autoridade em resolver problema com gente difícil, uma autoridade em mudanças. Deus, Ele, através do processo, Ele vai gerando a autoridade na nossa vida. E você vai ficando, sabe, experiente naquilo que Deus, Ele está lhe ensinando. Então esse processo está gerando autoridade na sua vida. É por isso que você tem que aguentar firme. Deus está permitindo essas coisas com um propósito, de treinar você para o próximo nível. Hoje você está aprendendo, amanhã você está ensinando. Hoje você está passando por certas coisas para que amanhã você não erre de novo. Deus falou comigo isso há um tempo atrás. Eu perguntei para Ele o porquê que eu tinha passado por tantas coisas. E Ele me disse para que você tivesse autoridade para poder ensinar e para poder ajudar outros. O que você está passando é para ajudar outras pessoas. O que você está passando é para você aprender. Está gerando autoridade na sua vida, até para você não cair no mesmo erro de novo.
A terceira coisa, você está mais perto do que imagina. Quando pensamos em desistir, é porque estamos enfrentando uma oposição espiritual que está querendo, sim, que a gente desista, que a gente largue. Tem gente que diz assim para mim, está tão difícil o casamento, está tão difícil as minhas finanças, está tão difícil as coisas na minha vida. Ei, está mais perto do que você imagina de sair desse deserto. É por isso que está apertando tanto. E parece que quanto mais próximo a gente está da promessa, mais aperta, mais a coisa fica difícil, mais desafiador, e a gente tem que lidar com um monte de coisas. E Deus, Ele está dizendo para mim e para você, está mais perto do que você imagina. Quem ora, acelera. Quem ora, rompe. Quem ora, avança. Quem ora, cresce. E isso incomoda as trevas. Você está próximo do seu destino profético. É claro que a batalha vai ficar mais acirrada. Nada que é de Deus se perde. Eu aprendi isso da forma mais dura. Mas quando Deus está no controle e Ele lhe dá qualquer tipo de instrução, ainda que nessa instrução aparentemente você tenha um prejuízo, saiba que tudo aquilo que você planta no propósito, você colhe no destino. Tudo que você planta no propósito, você colhe no destino. As pessoas não vão entender isso, mas você vai entender melhor do que ninguém, porque você sabe, tudo aquilo que Deus te dá para fazer, nada se perde. Ele é recompensador, Ele abençoa, Ele protege, Ele dá mais recurso. Então não tem perda obedecendo a Deus. Não tem perda. Pode parecer que algo é perda agora, mas na verdade é só um investimento no teu presente para você colher lá no seu futuro. Nada se perde. Não, mas olha o que aconteceu comigo obedecendo a Deus. Por experiência própria, eu posso lhe garantir que nada se perde no propósito. E aquilo que você acha que perdeu, na verdade, foi uma semeadura. O que você tem que fazer é liberar essa semente. Deixa que essa semente morra. Deixa que ela vingue na sua vida, porque lá na frente você vai colher. Lá na frente, você pode não entender e não adianta reclamar. Não adianta ficar perturbado. Lá na frente você vai colher. Nada que Deus nos dá é sem um propósito. Tudo que Deus te dá é Deus construindo uma estrutura para levar você a novos níveis. Então, não desista, porque o que você recebeu, você pode até não considerar isso algo importante, mas o que Deus te deu é estrutura. É estrutura para aquilo que Ele está querendo colocar em você ou através de você naquele tempo. Nada se perde, nada se perde. É só uma estação, não o fim da sua história. Quando você pensar em desistir, pense que você está apenas cruzando por essa tempestade. Essa tempestade não vai durar a vida inteira. Ela vai durar apenas um tempo. É uma estação que você está vivendo. Isso não é, para sempre. Pare de pensar que o que você está vivendo, você vai viver todos os dias, sempre vai ser sofrimento, sempre vai ser dificuldade. Não. É só uma estação. Tem aquela estação que é de mais chuvas. É só uma estação. Depois vem o sol que racha. Então, confie no tempo de Deus. Seu sim de hoje constrói o futuro que você orou. Então não desista. Porque as coisas que você está construindo em Deus, você vai ver no seu amanhã. Você está dizendo sim hoje. Você está aceitando o desafio hoje. Você está cumprindo o propósito de Deus. Então lá na frente você vai ver o resultado dessa plantação. Você vai ter uma colheita extraordinária na sua vida. Ainda que doeu, te amadureceu. Não desista, porque você está amadurecendo. Eu entendo que Deus não pode nos levar a certos lugares e não pode trazer certos rompimentos à nossa vida enquanto a gente não amadurecer.
Na verdade, a falta de amadurecimento está impedindo você de crescer. Tem pessoas que crescem tem gente que, quando não é direcionada por Deus, ela cresce de uma maneira, mas não consegue sustentar o crescimento. E acaba perdendo família, acaba perdendo tempo, e acaba muitas vezes perdendo até aquilo que, foi levantado por Deus. Ela perde tudo. Por quê? Por falta de maturidade. É a maturidade que traz um crescimento genuíno. A falta de maturidade impede o crescimento, impede o avanço. Você não está sozinho nessa guerra. Ainda que você pense que você está desamparado, sozinho, largado, abandonado, Deus está com você. Então, não pense em desistir. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco, em meio às adversidades, em meio aos desafios. Está difícil, é um deserto, mas o Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai fazer algo na minha vida. O Senhor vai fazer algo grande na minha vida. Eu creio nisso. E para encerrar, seu destino é maior que a sua dor. Entendeu isso? Seu destino é maior do que a sua dor. Não deixa o diabo fazer você pensar que essa dor que você está enfrentando é ela que vai acabar com você, não. O destino que Deus tem maior, preparado para a sua vida, é o que você tem que focar. Essa dor que você está agora, ela só está lhe preparando. Aguenta um pouco mais, porque logo, logo, o teu destino, o destino que Deus tem para a tua vida vai se abrir para você, em nome de Jesus. E você verá a glória de Deus no seu caminho. Você verá as promessas dele se cumprindo e você glorificará o Senhor. Você crê nessa palavra? Então declare aqui nos comentários, meu destino é maior do que a minha dor. Amém? Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Eu quero agora declarar o Salmo 91 e também quero orar por você. Também essa semana eu estarei em Roma, se Deus me permitir, e ministro sexta e sábado em Roma. E vai ser um grande evento, é a Escola de Profetas. É uma das maiores escolas proféticas do mundo, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida, vai ser uma bênção na vida de todo aquele que participar. Milhares de pessoas já cruzaram pelas nossas escolas e tiveram suas vidas transformadas. Por isso, ore por nós. Será incrível na Itália. Na verdade, eu tenho uma história aí com a Itália, mas outro dia eu conto para você, amém? Mas esse é um evento que eu já tinha que ter feito e não consegui fazer. E agora Deus me abriu a porta para fazer e eu estarei junto com os irmãos e vai ser algo incrível em nome de Jesus. Também quero falar um pouco para você desses livros aqui, o Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia. Aqui o versículo bíblico, as direções para o teu dia. Aqui uma oração para você fazer comigo. E aqui do lado você vai escrever a sua própria oração. E esse aqui é o livro Unção do Rompedor. Um livro escrito pela minha esposa, que fala como que Davi conseguiu superar todos os desafios, saiu de trás das malhadas e foi colocado por Deus no trono de Israel. Essa unção, a unção do rompedor, está disponível para aqueles que caminham em obediência com Deus. Por isso, você tem que saber mais dessa unção. Amém? Esses livros aqui você adquire no meu site, que inclusive você pode se tornar aluno da nossa academia, da Academia Quino Global. Também dando um spoiler para todos aqueles que estão na academia conosco, essa semana tem palavra nova que vai sair na academia como bônus, vai abençoar a vida de vocês de uma forma sobrenatural. E no mês que vem, nós vamos ter a Masterclass, de visões. Esse mês eu tive a Masterclass Sonhos e Visões, mas eu terei uma Masterclass exclusiva de visões no mês que vem. Serão 3 dias de evento dentro da Academia Quino Global e você que é meu aluno não vai perder. Tá? E você que não é meu aluno, eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site.
tá bom? Muito bem, eu vou declarar o Salmo 91, enquanto isso quero pedir para você, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, se não é inscrito no canal, te inscreve e compartilhe agora com pelo menos 7 pessoas. Manda aí para teus amigos, parentes, se você tem redes sociais, compartilha nas suas redes sociais, seja um abençoador. Não podemos ser um mar morto, que tudo morre em nós. Nós precisamos ser como o Jordão, sempre compartilhando vida. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários: Deus pode reverter situações. Eu recebi essa oração, como eu disse no início, através de uma palavra. Eu estava saindo do carro, tinha chegado em casa e o Senhor me deu essa palavra. Eu posso reverter qualquer situação. Eu posso reverter qualquer situação. Então essa semana nós estamos orando para que Deus reverta situações. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está conectada nesse propósito, que está orando junto conosco e está crendo no sobrenatural. Tu és o Deus que reverte situações e nós oramos, Pai, agora, toque Jesus com o Teu poder e reverta situações na vida dessa pessoa. Todo aquele Pai que está passando por uma situação difícil, todo aquele, meu Deus, que acha que chegou no seu limite, todo aquele, meu Deus, que não consegue resolver essa situação, que chegou num beco sem saída, que chegou, Senhor, numa encruzilhada da vida e não sabe o que fazer, nós oramos agora para que o Senhor reverta situações. Tu tens o poder de mudar histórias. Tu tens o poder, ó Deus, de operar milagres. Nós oramos e chamamos milagres de Deus para a nossa vida, milagres de Deus para a nossa casa. Eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa e eu peço, Pai, reverta essa situação agora, com sobrenatural, com poder, que todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de opressão, toda barricada que o inimigo tem levantado no caminho dessa pessoa para atrapalhá-la, para pausar, para trazer atrasos, eu oro em nome de Jesus para que isso cesse agora. Meu Deus, nós oramos quebrando completamente todo tipo de fortaleza espiritual, todo tipo de impedimento no caminho dessa pessoa, que cesse agora em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra e a palavra é o Deus que reverte situações, está mudando a tua história agora. O Deus que reverte situações está operando um milagre. O Deus que reverte situações está trazendo vida. O Deus que reverte situações está libertando. O Deus que reverte situações está levando essa pessoa a um novo nível. O Deus que reverte situações está abrindo portas que estavam fechadas. O Deus que reverte situações está trazendo o cliente certo, está trazendo a pessoa certa, está trazendo a conexão certa em o nome de Jesus. O Deus que reverte situações está operando justiça na tua vida. O Deus que reverte situações está transformando o teu ambiente, transformando, avivando a tua casa,
restaurando o teu lar no nome de Jesus Cristo. Senhor, oramos para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e dizemos, assim como Naamã foi curado, assim como ele teve a sua saúde totalmente restaurada, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que haja grandes restaurações, que Deus reverta o quadro clínico dessa pessoa no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, nós oramos para que a provisão chegue, o grande milagre chegue, a grande oportunidade chegue, em o nome de Jesus. Até mesmo essa pessoa, Pai, que aparentemente a oportunidade já se perdeu, nós oramos para que isso seja revertido em nome de Jesus Cristo. Nada será perdido. Com Deus nunca se perde. Senhor, eu declaro a tua bênção e a tua paz sobre cada lar e sobre cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Às 9 da manhã tem uma palavra profética que vai ser liberada aqui. Não perca. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.